Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, o Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso programa o Farol. Então eu gostaria que você que está aí do outro ladinho viesse juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, também deixa a sua sugestão, que a gente vai ter maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. Você vai falar um pouquinho sobre o canal, que eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá certo? Então, o canal Programa Farol é o nosso canal lá no YouTube. Lá tem os nossos programas, todos eles, que você que quer compartilhar, você que quer realmente maratonar, né? Às vezes você perdeu algum programa e você quer assisti-lo de novo. Lá no nosso canal, no YouTube, tem todos os nossos vídeos. Então, a gente gostaria que você entrasse no nosso canal, que você se inscrevesse, que você curtisse, que você também ativasse o sininho e que principalmente compartilhasse. Quando você compartilha, é uma prova de amor, porque o nosso programa tem o intuito de levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus para os corações das pessoas. Aqui você encontra uma reflexão para você, né, poder refletir sobre as suas adversidades. Aqui você encontra a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia, nós realmente levamos o Evangelho com todo o nosso coração para você que está aí do outro lado ser alcançado pelo favor do Senhor. Então, quando você vai lá e compartilha, você também está demonstrando que você gosta dessa pessoa, que você quer ver essa pessoa bem e você quer realmente que essa pessoa seja confortada pela palavra de Deus. Então, vai lá e compartilha com os grupos da família, com a amiga do trabalho, amiga da faculdade, com o vizinho. Compartilha o nosso programa. Programa Farol, o nosso canal lá no YouTube, tá bom? E hoje é segunda-feira, nós estamos falando sobre quem? Abraão. Né? A gente está falando sobre a trajetória, nós estamos falando sobre a história de Abraão. E a gente já está no capítulo 21 de Gênesis. Começamos no capítulo 12, já estamos no capítulo 21. E hoje vamos estar dando continuidade à história de Abraão, com Sara e tudo que está acontecendo sobre a vida dele, que está escrito lá na Bíblia. A gente abre a Bíblia e lê, tá bom? Então hoje, o nosso tema do dia de hoje, vamos falar aqui qual é o nosso tema. Tema do dia. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que mesmo no deserto e no sofrimento, a fé pode transformar a angústia em uma esperança renovada pela ação de Deus. Deixa eu repetir para você. Para você, porque sim, porque muitas pessoas não acreditam que mesmo que no deserto e
No deserto e no sofrimento, a fé pode transformar a angústia em uma esperança renovada pela ação de Deus. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, o programa Farol está no ar. É isso aí, estamos no ar. Já compartilhei o link do nosso canal lá no YouTube. Isso é você seguir aí, clica no link, já vai direto para o nosso canal e lá você tem acesso a todos os programas, como minha esposa já falou, e você pode compartilhar com outras pessoas. Já também compartilhei o link do nosso ao vivo do Facebook e compartilhei também o nosso tema que você acabou de ler. E com a gente está aqui Teildes Marli. E eu digo, Teildes Marli, vem com a gente, vem que com Deus a gente, abençoe. Teildes, vem com a gente. E também com a gente a nossa amiga Vera Lúcia, e ela coloca: boa tarde, meus amores. Oi, família Farol, boa tarde, Deus abençoe a todos. Vem com a gente, Dona Vera. Dona Vera, vem com a gente. E nós vamos também, com todos vocês, vamos com o quê? O que é que nós vamos? Com a reflexão do dia de hoje. A reflexão do dia. Vamos lá? Com a nossa reflexão. Fica bonito, bota só você na tela enquanto está na reflexão. Eita, Jesus, dura coisa me impedistes. Nada disso. Que aí Eu ali. Aí, achei, fica legal. Pronto, então vamos lá para nossa reflexão. O peso da mochila. Lucas caminhava todos os dias para o trabalho com uma mochila sempre pesada. Não era apenas o laptop e os cadernos que carregava. Ali estavam também os fardos invisíveis que acumulava, a cobrança do chefe, os erros que não se permitia esquecer, a mágoa que guardava de um amigo que o decepcionara. Cada passo parecia mais difícil, como se o chão fosse se inclinando contra ele. Numa manhã chuvosa, enquanto esperava o ônibus, uma senhora se aproximou. Estava com a sacola leve nas mãos e sorriu para Lucas, como se o conhecesse há anos. Percebendo o peso da mochila, comentou: jovem, já tentou ver o que realmente precisa carregar aí dentro? Lucas riu sem entender, mas aquelas palavras ecoaram nele. No trabalho, decidiu abrir sua mochila, tirou cada objeto e percebeu como estava cheia de papéis desnecessários, coisas que poderiam ter deixado em casa. Ao fazer isso, uma estranha sensação tomou conta dele. Percebeu que fazia o mesmo com a vida. Guardava lembranças e dores que já não tinham utilidade. Naquela semana, começou a conversar com o amigo de quem guardava mágoa. Pediu desculpas, mesmo sem achar que a culpa era sua. Descartou a autocobrança excessiva e passou a aceitar que falhar faz parte do aprendizado. Aos poucos, a mochila... Caiu alguma coisa. Aos poucos, a mochila real e a mochila invisível ficaram mais leves. Certo dia, voltando do trabalho, encontrou a mesma senhora no ponto. Ela sorriu outra vez e disse apenas: viu como andar fica mais fácil quando a gente escolhe o que carrega? Naquele instante, Lucas entendeu que a vida não pede que sejamos fortes para suportar tudo, mas sábios para carregar apenas o que importa. Reflexão: quantas mágoas,
culpas ou cobranças você tem guardado na sua mochila invisível? Talvez seja a hora de esvaziar o que não serve mais. Leveza não é falta de responsabilidade, é sabedoria para escolher o que merece espaço no coração. Meu Deus, tá vendo? Amei a reflexão. Ela é uma reflexão bem... que fala muito do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa realidade. Infelizmente, nós temos o mau costume de guardar coisas que não são necessárias. Tanto fisicamente, tem pessoas que ficam guardando coisas que já estão ruins dentro de casa. Ah, não, eu vou consertar e nunca conserta. E vai entulhando a casa, entulhando o quarto, entulhando a vida com coisas que são desnecessárias, que poderiam ser descartadas. Ou até mesmo oferecidas para outras pessoas que precisem. Às vezes a pessoa fica com tanta coisa dentro de casa que não vai fazer... que entulha mais do que faz, né? Que vai fazer diferença na vida do outro. Não sabe desapegar disso. Que vai contribuir para a vida de outra pessoa que precise. E dos entulhos, né, das coisas que não são importantes do coração, sentimento, mágoa, tristeza, alguém falou algo que a entristeceu e ela fica guardando e se apegando com aquilo, um dia ruim com o patrão que disse algo que desagradou e a pessoa fica guardando por anos, aquela amiga de trabalho que disputou o lugar com ela e aquela amiga ganhou e ela não, e ela fica com aquilo remoendo a alma. Então, infelizmente, nós temos o mau costume, o ser humano tem o mau costume de guardar tanto entulhos físicos como principalmente emocionais. A gente guarda muita coisa. E quem é que tem o poder de nos mostrar quais são os nossos traumas, as nossas dores, as nossas frustrações, que estão lá bem guardadinhas? É Deus. Quando a gente realmente diz, meu Deus, o que está doendo? O que eu tenho? Quando você abre o seu coração diante dele e coloca a sua vida diante dele, aí você realmente, ele traz à sua memória as suas dores, aquilo que está lá bem guardadinho, que às vezes você acha que não está ali, mas está ali fazendo muito mal para a sua vida. E era o que fazia na vida de Lucas. Até mágoa ele tinha. Ele carregava também uma mochila física muito pesada com coisas que não servia para aquele momento. Não servia para o local onde ele estava. E assim somos nós. No nosso dia a dia, carregamos tantas coisas desnecessárias, física e também emocionalmente, espiritualmente, coisas que só contribuem para o lado ruim, coisas ruins, e que nós devemos remover como ele fez. Ele parou, tirou tanto da mochila física, sim, como da mochila, como diz ali, invisível, que é espiritual, que é emocional. E é o que devemos fazer sempre. Que está ali guardadinha na tua alma, no teu coração, na tua vida, né? Que precisa realmente. Acho que é mais... A gente acha assim, todas faz diferença, tá, gente? Não é só. Aqui você carrega na alma, te adoece, te faz ser uma pessoa amargurada, uma pessoa descontente, uma pessoa que não vê beleza em nada, uma pessoa que não consegue valorizar o presente que é o hoje, que é um presente. Então, isso torna uma pessoa muito feia. É realmente feia a pessoa. E as coisas materiais também feiam a tua casa, entulham a tua casa e acabam entulhando, te deixando com uma vida muito mais difícil de viver. É isso mesmo. Agora, me diz aí, vocês estão nos acompanhando aí agora, que está aí, não colocou o comentário, mas está aí com a gente, ou que colocou o comentário. Vê na sua bolsa, vê na sua carteira se não tem um bocado de coisa. E me diz aí daqui a pouco, tá? É verdade. Você me disse se não tem um bocado de coisa aí que você... Pra que eu estou guardando isso? Depois e você olha, me tem diz. um tempinho, não sei quanto tempo tem, acho que foi em julho que eu fui na gaveta do armário, aquele armário lá da sala, e tirei, foi coisa com Viviane, foi no aniversário de Ana, não sei se foi no seu, e a gente tirou tanta coisa, meu senhor, às vezes é nota fiscal de compra do mercado, você vem botar um lá, 2 lá, 3 lá, e vai pegando isso, uma coisa, uma caixa de um remédio, de uma coisa, você vai ver, aquela gaveta tá cheia de coisas que são desnecessárias. E Teildes Marli colocou, boa tarde, boa noite, e com a gente também Índios Lopes está aqui com a gente. Vem com a gente. Quem?
Índio Lopes. Seu índio, vem com a gente, seu índio. Ele entrou na outra rede ali. Ok. E, deixa eu ver. E Dona Vera colocou assim: é bem interessante, gostei muito. Mas dá uma olhadinha também na bolsa. Dá uma olhadinha na sua bolsa, Dona Vera. Dá uma olhadinha em outra, gente, na bolsa. Depois você para um pouco e, quando terminar o programa, dá uma olhadinha em casa e vê tudo aquilo que não te serve mais, que não te agrega, que não traz nada. Dá dor. Tem gente, mulher, a gente tem esse mau costume. Eu vou emagrecer para usar aquilo. Eu vou emagrecer. Às vezes tá com 5 anos aquela roupa lá, sabe? Mas você não... Gente, eu também fiz isso, tá? Não sei se dá pra perceber, mas eu emagreci 8,5 kg. Desde janeiro pra cá. Eu emagreci, graças a Deus. E eu guardei coisas minhas que eu realmente tinha o intuito de voltar a usar. Mas tem pessoas que levam anos e anos e anos da sua vida com aquilo ali, apegada àquilo, querendo viver, por exemplo. Tá casada há 10 anos, aquela roupa que você usou antes de casar, não, eu tenho que voltar a caber naquela roupa. Já teve filho, mudou tudo. Aí, por favor, que não vai acontecer. Dona Vera colocou aqui, ó. É verdade, na minha gaveta, misericórdia. Fique em paz, Dona Vera, quem nunca? Então, essa foi a reflexão de hoje. O peso da mochila. Vamos lá, botar a nossa canção do dia. Antes disso, fala aí o tema. O tema de hoje. Você modificou ali um negócio ali. Foi, mas fale direito, tá? Porque é a distância. Tá certo. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que mesmo no deserto e no sofrimento, a fé pode transformar a angústia em uma esperança renovada pela ação de Deus. Agora sim. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que mesmo no deserto e no sofrimento, a fé pode transformar a angústia em uma esperança renovada pela ação de Deus. Você vai colocar o seu comentário e vai participar com a gente. Vai estar ajudando outras pessoas também, tá certo? Nós vamos para a canção agora e daqui a pouco nós voltamos. E se você estiver escrevendo o comentário, continua. Porque quando voltarmos da canção, nós vamos ler ele, tá certo? Canção de hoje, Perdão e Salvação. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Dos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar.
minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renova meu coração no teu amor, perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence. Em ti encontrei a veste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor, perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador. Muito bem, 17 horas 34 minutos e estamos de volta com todos vocês. E dando continuidade a esse nosso estudo do livro de Gênesis, que nós temos feito todas as segundas-feiras. No dia de hoje, como já postamos aí nas redes que estamos acompanhando, vamos ler Gênesis capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 21. É que antes fala aqui, deixa eu falar, né, do nascimento Sim. de Isaac, o início. A gente leu na semana passada, Sim. que fala, né, que Sara concebeu, deu à luz a Isaac. Aí o primeiro, de 1 ao 8, a gente leu na semana passada. Então, vocês que não assistiram da semana passada, vai lá assistir, que na semana passada só teve 3 programas, segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não teve, né? Eu estava doente. E hoje vamos dar continuidade a o que aconteceu depois que Isaac nasceu. Então, vamos lá. Então, diz assim o versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Você vê Agar, para quem não sabe, ou para quem está chegando agora, Agar era a serva Egípcia, de Sara. é. Serva egípcia de Sara, que Sara deu para Abraão para que ela gerasse um filho para ela, Sara. Só que não foi essa a promessa de Deus. Uhum. E outra, primeiro, por que Agar não deu o filho dela para Sara? Porque foi isso combinado. Sim. Ela só ia se deitar com Abraão, gerar o filho e pegar o filho e dar para Sara criar como filho. Então, ela seria só uma barriga de aluguel, né? Sim. Mas ela não realmente... a palavra empenhada dela não foi... Ela não cumpriu o prometido. Agar não deu. Quando o filho nasceu, ela viu naquele momento ali a oportunidade de deixar de ser escrava e se tornar a esposa de Abraão, de tomar o lugar de Sara. Essa é a realidade que Agar queria. Quando Agar viu que Sara engravidou e teve Isaac, que a promessa de Deus sempre foi com Sara, sempre foi para ser Isaac, que Agar não deveria ter filho nenhum de Abraão, ela começou a se sentir o quê? Ameaçada, porque até então, acho que Ismael já tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando Isaac nasceu. Já não era mais uma criança, era um pré-adolescente, um adolescente. Eu acredito que estava mais ou menos nessa idade, de 13 a 15 anos, eu não me recordo muito bem, mas acho que é isso que ele tinha de idade. E o que ela se sentiu ameaçada? Então, ela começou a caçoar e, com certeza, induziu o seu filho
a fazer o mesmo com o seu irmão, porque ele sendo filho único, todo o poder, toda a prosperidade, toda a abundância, porque Abraão era um homem muito riquíssimo, muito rico, seria só de Ismael, nascendo Isaac, que era o filho da promessa, todos só falavam sobre ele. Ela se sentiu ameaçada e começou a zombar, começou a ser desagradável. Você vê o que um erro faz. Quando você decide sair dos planos de Deus, quando você decide tomar as rédeas da sua vida, quando você decide assumir o controle, né? Olha o que acontece com a sua vida. Ela sai do prumo. Porque H se tornou uma pessoa, vamos dizer assim, um calo no sapato de Sara, muito pior do que um calo. Uma rival mesmo. Uma rival não só como mulher, porque ele não era nem mulher de Abraão, continuou sendo serva de Sara, mas ela se delegava. Ela era uma mulher diferente porque ela tinha um filho de Abraão. Então, essa competição existiu. E esse lugar que infelizmente, Sara deu para H. Foi Sara que deu. Porque ela tomou o controle da vida dela. Ela deixou de crer na promessa de Deus. E ela delegou algo que não poderia ter dado, o poder para H se manifestar e se mover naquele relacionamento com seu marido. Porque ela tinha algo precioso, que era um filho de Abraão. E se continuasse no controle de Deus, seria diferente. Muito. Porque Deus tinha feito a promessa e o filho seria de Abraão e Sara. Era o que ia nascer deles. Mas Sara viu, né? Os anos se passando e ela disse, eu não terei não. Então, vai ter esse filho, virá. Mas virá... John, eu quis dar um jeitinho. É o que a gente às vezes quer fazer com Deus. A gente quer dar um jeitinho. A gente quer dar uma... Não, Deus, o Senhor não sabe fazer direito. O Senhor demora muito. O Senhor não sabe bem o que eu preciso. Então, deixa eu dar um jeitinho aqui, uma ajudinha, um empurrãozinho. Foi o que Sara quis fazer. E ela trouxe para a vida dela um problema gigantesco que trouxe muita dor e sofrimento. Isso. Mas tudo por causa... de uma decisão mal tomada, de algo de quê? De você não ela crer. tomou o controle da mão de Deus Isso. e disse que era ela que ia agir. Muito bem. E aí o versículo 10, né? Disse a Abraão, né? Caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então ela queria que o Ismael fosse embora. Sim. Rejeita ele, porque ele não será herdeiro junto com meu filho. Mas quem criou essa situação foi ela. E ela que estava querendo ali já desfazer o que ela tinha feito. Mas esquecendo-se que Abraão amava aquele filho. Não, e outra coisa, ela queria desfazer uma coisa que já não tinha como desfazer, porque já estava feito. É verdade. Ismael existia. Uma coisa era se ela dissesse, olha, Abraão, você vai se deitar com Agar. Isso. E eles foram lá, Abraão foi se deitar com Agar. E ela chegasse na hora, não, desista, não quero mais não. É verdade. Aí tudo Aí bem. teria como desfazer, mas depois de feito. Não tem como. Então, como eu falei, muita dor e sofrimento. Porque uma atitude, todas as vezes que eu passo por cima da promessa que Deus tem para minha vida, né? Deus quer que a gente espere, Deus quer que a gente confie, Deus quer que a gente confie plenamente na palavra dele, que fala sobre o nosso respeito. Estamos passando por um momento de dificuldade, de luta, de dor, de angústia, de desespero. O que Deus fala a meu respeito? O que ele fala para mim? Qual a palavra dele para minha vida? Ele quer que a gente ore, que a gente se volte para ele, que a gente pegue aquele problema, entregue na mão dele, que ele tome controle. Mas quando a gente age de uma forma que foi desesperada de Sara, de não crer, se desanimar, se entristecer e se desesperar ao ponto de querer dar uma ajudinha, traz para a nossa vida consequências que às vezes são irreversíveis. Por quê? Porque Ismael não foi um acaso. Ismael não foi, ele era um ser humano, que era filho de Abraão, como uma serva. E ele existiu, e ele estava existindo ali. E Abraão ia sofrer com essa separação.
E tudo isso poderia ter sido evitado se ela permanecesse confiando. Mas o que mostra a história de Sara? Que somos assim. Somos fúteis, somos volúveis, somos igual às ondas do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Que a nossa fé, quando ela não está firmada e alicerçada em Deus, cometemos erros terríveis e com consequências muito piores. Como foi a que vai acontecer agora com Ismael e com Agar. Com a gente também está em Nascimento. E ela coloca assim: boa tarde, meu povo amado. Que saudades de cada um de vocês. Desejo que Deus possa abençoar a cada um de vocês com a presença do Espírito Santo. Um abraço, meus queridos. Talzinha, cunhada, vem com a gente. Que saudade, que falta você faz nesse programa. Tá em Nascimento, vem com a gente. Então, li o versículo 10 e agora versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Quer dizer, aquilo que Sara falou para rejeitar, Imagina. Isso foi muito penoso, ou seja, doloroso, foi um sofrimento para Abraão ouvir aquilo, que era o filho. Porque, querendo ou não, era filho dele. Não era o filho da promessa, mas era o filho. E, diga-se de passagem, Abraão, a vida toda, lutou para ter um filho. E teve aquele filho. E como você já falou, aquele filho já estava grande. O tempo que ele teve aquele filho, ele dedicou amor. Ah, sim. O coração dele também pertencia àquele filho. É filho, não tem meio, metade com quem foi ou deixou de ser. Era um filho. Não era o filho da promessa, porque Sara e ele também se submeteu à vontade da esposa dele. Sim. Porque ele poderia ter dito não para ela. Né? A culpa, só de Sara. O problema dos nãos, né? A culpa foi de Sara, claro, mas Abraão participou porque ele fez a vontade dela. Ele aceitou participar daquela. Ele também, a fé dele também foi volúvel, como as nossas também, como somos seres humanos. Por que mostra a história de Abraão com tantos detalhes? Para mostrar que a gente não pode acreditar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acredita. Porque nós somos pessoas que vamos fraquejar, vamos muitas vezes deixar de crer. E a história de Abraão é um firmamento da sua fé com Deus. É um caminhar, um desenvolver de um relacionamento com Deus. Abraão ainda estava aprendendo a conhecer a Deus, a confiar em Deus, a se colocar à disposição de Deus e crer na sua palavra. Porque tudo na vida é se relacionar e requer tempo. Porque se as pessoas têm que entender que nós sentamos uma vez de vez em quando e ler a Bíblia e você vai entender. Não é assim que funciona. Tem que ser todo dia, uma constância, um desejo, um empenho, tempo, requer tempo. E o que estava acontecendo ali com Abraão também, e na sua trajetória, é o conhecer a Deus, é se relacionar. Então tem muitos erros e muitos acertos. Aí o 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então entenda, você fez a vontade da sua mulher, você desobedeceu, você não creu, você não confiou. Agora vai vir as consequências da atitude que você tomou. E você vai perder esse filho. É injusto. Gente, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Quando a gente quando a gente planta desobediência, quando a gente faz algo que está fora daquilo, da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, a gente plantou o erro, não tem como você não colher. Ismael foi um erro? Sim, ele não estava dentro da promessa de Deus. A promessa de Deus era com Sara, não era com a serva de Sara, não era com a egípcia, não era. Então, infelizmente, num tempo que Ismael já estava grande, eles iam brigar
quando Isaac crescesse. Porque por mais que a gente não queira, Ismael era um filho primogênito, era o primeiro filho de Abraão, mesmo com a serva. Mas era o filho primogênito. E ele estando ali, mas o filho da promessa era Isaac, que viria de Sara. Então tinha uma promessa para Isaac, tinha algo que Deus ia fazer. Todo o povo de Deus ia nascer, a vir de Isaac. Mas Deus, como é um Deus zeloso e maravilhoso, tem algo para Ismael, porque ele também era descendente de Abraão. Aí o 13 diz, né? Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha, vou fazer também da filha da serva, porque ele nasceu de você. E porque ele nasceu de você, ele também será uma grande nação. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Que dor, né, gente? Vamos combinar. O que Abraão sentiu ali naquele momento de mandar seu filho ir embora? E o que mais me chama a atenção, que naquele momento ali ele não tinha outra opção a não ser confiar na vontade de Deus. Por quê? Porque Deus disse, não, ouça a sua esposa, ouça a Sara, faça tudo o que ela está lhe mandando fazer, porque é o certo. Porque quem é que tem que estar aí com você é Isaac, não é Ismael. E ele não teve outra opção. A única opção que ele teve foi ouvir a voz de Deus, obedecer o que Sara falou e mandou o filho dele embora. Aí muitas pessoas vão dizer assim, eu acho injusto, eu não acho certo, como é que Deus é esse? Deus não é culpado pelos nossos erros. Quando a gente tem todas as nossas atitudes, requer consequências. Por que Deus... A gente planta, a gente vai colher. Pronto. Por que a gente tem que culpar a Deus? Foi Deus que mandou ele fazer nada com a serva? E você vê, nessa ocasião, Deus fala, não, ouça Sara. Por quê? Porque ela estava sendo certa. Ela sabia que lá na frente ela ia ter problema, não só Isaac com Ismael, mas ela com a serva. Ia ser uma vida muito difícil. E ela ia viver o tempo todo com medo daquele irmão, querer fazer mal pro próprio irmão, matar o irmão para ficar sumindo. Então, poderia acontecer tantas e tantas coisas que iam ser evitadas com a saída de Ismael e de Agar do meio deles. Mas tudo aconteceu por conta de uma desobediência. A pessoa não ouvir a voz de Deus, a pessoa não confiar na vontade do Senhor, a pessoa fazer do seu jeito, a pessoa achar que pode dar um jeitinho, que Deus está demorando, que Deus está errando. Então, quando você pensa assim, você toma atitudes erradas, você toma decisões erradas que vai ter consequências muito piores do que você imaginou. Porque a dor de Abraão de se despedir do seu filho, mandar ele embora com odre de água, sabe? Pensa aí para um pai. A dor que ele estava sentindo, mas que ele precisou fazer, porque ele ouviu a voz da mulher dele lá atrás para desobedecer à vontade de Deus e fazer do jeito deles. E agora tinha que obedecer à voz de Deus com a dor de mandar o filho ir embora. Ir embora. Levantou-se. Não, já li, agora. Vamos deixar até aqui. Semana que vem a gente lê o restante. É que já está dentro do horário. É isso que eu estava olhando. É. Não vai dar pra gente ler todo, tá, gente? Não vai dar. A gente colocou do 9 ao 21, mas... A gente vai deixar um qual? Contudo, entretanto, porém, todavia, vamos ler o 15, né? E a gente, semana que vem, lê o 15 até o 21. Porque não dá pra fazer de qualquer jeito. Porque Não, e a gente tinha que explicar os pormenores aí. Sim. Os acontecimentos. Para que nós possamos entender melhor, né? Entender melhor, porque os julgamentos de como que Deus é esse que manda ele embora. Quem eu sei que você vai querer saber, então leia o restante. Deus não desamparou ele, do menino, nem não desamparou ela também.
Mas é porque a gente tende a culpar a Deus pelas nossas escolhas, sabe? Pelos nossos erros. Porque aí alguém pode pensar assim, porque quando Abraão se deitou com H, Deus não deixou conceber. Gente, temos o livre-arbítrio, o poder da escolha, da decisão. Ele escolheu fazer. Então, dali teve consequências, dali veio frutos da sua desobediência. E Deus não impede, Deus não impediu de Eva pegar o fruto, comer e dar Adão. Porque ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolher. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, às vezes, você está vivendo um momento difícil na sua vida, você está passando por um momento muito difícil no seu trabalho, no seu casamento, com a criação dos seus filhos, a desobediência, a falta de amor, de compreensão, e você está culpando a Deus porque está vivendo isso. Mas será que você não fez alguma coisa de errado? Talvez você não realmente plantou o que é ruim e agora, infelizmente, está colhendo? Porque a gente tende a culpar tudo a Deus. Só que Deus não tem culpa das nossas decisões. Tem o bem e o mal. Mas diz a palavra dele, faz o quê? Escolhe, pois, o bem. Sim. Pois coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Mas ele ainda vai e fala, escolhe, pois, o bem para que vivas. Então Deus diz pra gente, obedece. Faz o que é certo. Faz o que é justo. Faz aquilo que eu estou ensinando. Mas a gente não quer. Só que na vida a gente vai ter que arcar com as consequências das nossas atitudes. E o que aconteceu com Abraão acontece com a gente também. Então vamos parar e pensar, a culpa não é de Deus, porque ele não mandou fazer assim. Existia um plano. Olha o que a gente fala aqui, existia um plano para Abraão, existia um plano para Sara, existia algo que Deus tinha projetado para a vida deles. E nesse plano não estava Ismael. Eles que desobedeceram, eles que colocaram Ismael, eles que colocaram a egípcia no meio. E deu tudo errado por conta deles, das escolhas deles. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente sai dos planos de Deus, quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente quer dar um jeitinho, quando a gente quer ouvir outras pessoas, quando a gente quer ir para outros caminhos que não seja dentro da palavra de Deus, a gente também vai ter consequências na nossa vida muito ruins. E é nossas escolhas que nos levam a viver, ou bem ou mal. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu ouço o que Deus fala, eu vou ter uma vida abençoada, de acordo à vontade do Senhor. Mas se eu faço do meu jeito, se eu ouço outras pessoas, se eu desobedeço, se eu entristeço, se eu murmuro, se eu reclamo, se eu jogo tudo para o alto, se eu faço de qualquer maneira, da minha forma, eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Porque se eu obedeço, então eu vou colher aquilo que Deus ele tem prometido. Mas se eu não obedeço, aí muita gente fala diferente, e eu digo assim, Deus tem o plano dele. Se eu me encaixo no plano de Deus, então vai me dar tudo bem. Deus tinha um plano dele. Abraão e Sara tinham que se encaixar nesse plano. É diferente como muita gente diz. Deus tem um plano na sua vida. Fulano, Deus tem um plano na sua vida. Ele tem um plano dele. Quem se encaixar nesse plano, meu irmão, é como aquele trem, é como aquele ônibus que está indo. Quem entrar, Sim, vai para aquele destino. Quem não entrar, não vai para aquele destino. É o plano de Deus. Se a pessoa entrar nesse plano de Deus, então vai chegar aonde Deus tem prometido. Se ela não entrar, não é um plano para cada um. É o plano dele. Claro que reage de cada forma na vida de cada pessoa. É igual remédio. A pessoa toma um determinado remédio, foi bom para aquela pessoa, naquele organismo funcionou direito. Para outra pessoa, às vezes, não funciona igual. Então, o plano está ali. Para uma pessoa, vai reagir de uma forma. Para outra pessoa, vai reagir de outra forma. Mas tudo consequências boas, se eu me encaixo no plano de Deus. Se eu não me encaixo, quero fazer da forma que eu acho, da forma que eu penso, como foi Sara e Abraão na desobediência, então se deram mal. Então, é uma decisão pessoal que Deus coloca para a gente decidir. E nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos fazer essa oração agora. E você decide se a partir de hoje você quer se encaixar no plano de Deus
para colher os bons frutos, ou se você quer fazer do jeito que você acha. Ah, não, dessa forma eu não concordo. Eu prefiro fazer do jeito que eu acho que é bom. Então, a decisão. É porque também o plano de Deus requer tempo. Sim. Ele tem que esperar a gente estar pronto. Os crivos, as Sim. lapidações, as transformações que a gente tem que estar em nós, para Ele, para a gente poder receber aquilo que muitas vezes a gente não está preparado naquele momento. Ele tem o tempo dele e a gente quer tudo para ontem. Então, a precipitação de Sara levou ela a sofrer. Então, muitas vezes, a nossa precipitação de querer tudo de qualquer jeito, Deus não faz assim. Ele tem o tempo dele, a hora dele. Ele é perfeito. Ele sabe a hora de nos abençoar. A gente tem que ter paciência de esperar no Senhor. É isso aí. Então, vamos para a oração? Convido vocês para essa oração e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas. Como nós falamos, as que têm se precipitado, tomado suas próprias decisões, e aquelas que têm confiado e buscado no Senhor. Aquelas que têm se encaixado no teu plano. Quando Deus fez a promessa, Abraão, ele tinha uns 75 anos. O tempo passou. E essa promessa desse filho só veio acontecer quando ele tinha 100 anos. Muitos podem dizer aí, Deus demorou para realizar aquilo que prometeu. Não, as consequências vieram da desobediência, da forma que Abraão se colocou, de muitas das vezes que ele tentou dar o jeitinho, enganando, não é minha mulher, é minha irmã, e por aí indo. Então, cada atitude impedia o manifestar do poder de Deus. E é assim que acontece na vida da gente. Quando deixamos de confiar, quando estamos no deserto da vida, quando estamos enfrentando as dificuldades, porque deserto vem para todos. As dificuldades vêm para todos, não é uma única vez, não sei quantas podem acontecer durante a vida de uma pessoa, mas vem. E é nesse momento que nós temos que confiar na promessa de Deus, naquilo que Deus ele promete, porque Deus não falha. A palavra dele não falha. Então, meu Senhor, que venhamos confiar, que venhamos acreditar, que venhamos, meu Deus, depositar a nossa fé em Ti, meu Pai. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, que não venhamos dar o nosso jeitinho, mas venhamos confiar, meu Deus. Como eu sempre digo, mesmo não vendo uma luz no fim do túnel, mas confiando no Senhor. E que haja, meu Deus, o manifestar do teu poder na vida desse homem, dessa mulher, na vida dessa pessoa que se coloca à disposição do Senhor. Eu entrego a vida de todos em tuas mãos. E te agradeço, Pai, na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas que crerem. E aqueles que crerem, digo amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E creia que esse Deus Todo-Poderoso, que não falha, Ele te ouve, Ele te responde. Ele é contigo para te abençoar. Ele é contigo para fazer a promessa dEle se cumprir na tua vida, tá bom? Confia nisso. Entrega os teus caminhos nas mãos dEle. E Ele tudo fará, tá certo? O nosso programa vai chegando ao final. O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, então pega lá o que fica gravado, vai lá no nosso canal no YouTube, o link está aí. E lá tem todos os programas lá. E você vai assistir o que você não assistiu na segunda-feira para entender a leitura que nós estamos fazendo toda segunda-feira, tá certo? E que Deus abençoe a todos.
um bom dia, boa tarde, boa noite. Em nome de Jesus. Amanhã é terça-feira, minha esposa. É a terça-feira do amor. A gente vai estar falando como Deus age no casamento. Já falamos sobre o amor. Semana passada a gente falou sobre fidelidade. Amanhã você vai assim assistir com a gente para saber de como Deus age no casamento. Tinha outras maneiras. Qual vai ser a pauta de amanhã. Tudo falando na palavra de Deus. A gente abre a Bíblia, a gente lê, te explica, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vem com a gente. Deus abençoe. Até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente.